Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre os fake news. Em meio à campanha eleitoral, as notícias falsas, mais uma vez, ganharam destaque no noticiário. Os boatos virtuais espalhados na internet ganharam força no período eleitoral. As fake news normalmente são divulgadas com a ajuda de perfis falsos. Alimentam um comércio virtual. As fake news se espalham 70% mais rápido que as notícias verdadeiras. Cerca de 96% das notícias falsas são compartilhadas via WhatsApp. Muitas vezes, os grupos de família são os principais multiplicadores de fake news. Os brasileiros são os que mais acreditam em notícias falsas, de acordo com as pesquisas. 6 de cada 10 entrevistados no Brasil admitem que já acreditaram em boatos. Essa é a segunda vez que abordamos o tema fake news aqui no Rio em Pauta. Novamente, vamos conversar com Norma da Mata, que é especialista em marketing digital, para tentar entender por que esse fenômeno, apesar de todas as campanhas, continua crescendo. Norma, a gente viveu agora um pleito de fake news, né? Como é que você analisa esse momento? Acho que é um momento muito difícil, em que as forças estavam muito polarizadas. Então, as pessoas não conseguiam ter discernimento sobre o que era verdade e o que era mentira. Na verdade, o volume de informações que elas receberam as impossibilitou de decidir sobre, ou de parar para pensar sobre o que era verdade ou o que era mentira. E como é que a gente consegue combater esse desserviço? Educando, porque é complexo, né? A gente vive num período que a gente chama de pós-verdade, onde eu acredito naquilo que eu quero que seja verdade, não necessariamente é verdade. E as pessoas precisam aprender a diferenciar a verdade da mentira. Não é fácil, mas existem várias regrinhas básicas para você seguir. Primeiro, se a notícia vem de uma fonte confiável. E quando eu digo fonte confiável, são jornais, veículos que já estão estabelecidos e que sabemos que checam a notícia. Esse é o dever do jornalista, né? Agora, o senso crítico ele é muito importante nessa hora, né? Com certeza. Mas as pessoas estão tão apegadas ao sentimento que elas estão vivendo no momento que elas não param para ter senso crítico. Então, compartilham coisas que as deixa mais feliz ou que valida a ideia que ela tem naquele momento. E aí isso vira uma bola de neve, né? Cada um passando para o outro, e isso é quase que efeito pirâmide, sabe? Assim, que é uma coisa que não tem fim, né? Agora, a gente observa que o WhatsApp é um campo que a gente não consegue administrar, né? E é por lá que chegam boa parte dessas notícias duvidosas e falsas, né? Lá também, né? Lá é um campo sem controle, digamos assim, porque a gente está no grupo da família, no grupo dos amigos. Então, a gente, a princípio, recebe a informação de uma fonte que a gente confia, né? Mas se a gente olhar, a gente vê que o grande volume hoje de mensagens que a gente recebe no WhatsApp, a gente tem uma palavrinha lá em cima dizendo encaminhada, né? Só que você não sabe quem encaminhou, de onde veio, quem foi a primeira pessoa que gerou aquela imagem ou aquele fato. E isso realmente é uma coisa muito difícil de controlar. Acho que foi o diferencial nesse período aí eleitoral. Ou seja, a velocidade da fake news ela é o maior problema, né? Ela se espalha 70% mais rápido do que as notícias verdadeiras, né? Com pelas certeza, pesquisas. com certeza. Muito, muito mais rápido. E normalmente quando há uma notícia, por exemplo, que sai em um veículo duvidoso, ou que esteja intencionalmente colocando uma notícia falsa, e ele é obrigado a colocar um desmentido, o desmentido não tem o mesmo efeito viral que tem a notícia falsa. E dificilmente esse dano é recuperado. Não é recuperado, não tem como. Já tem vários casos descritos, né, de pessoas que foram cientistas, por exemplo, cientistas políticos que foram tidos como, ele odeia aposentados, vai matar os aposentados, sei lá. O cara depois foi lá, desmentiu, mas até hoje ele recebe ameaças por causa disso, né? Por uma coisa que ele não disse. É uma situação meio que surreal, ou seja, virou um processo contrário. Os jornalistas agora têm que desmentir uma notícia falsa, quando a obrigação seria a divulgação de toda a sociedade de uma notícia verdadeira. De uma notícia verdadeira, exatamente isso, né? Um contrassenso, né? Mas existem agências que checam os fatos, só que o volume hoje dessas notícias é tão grande, que eles conseguem checar um percentual muito abaixo de 1%.
Então, é uma coisa difícil. Até para o jornalista hoje, desmentir uma notícia, ele também precisa verificar, e a verificação está complexa também. Mas é necessário, não tem jeito. A gente sabe que o papel do jornalista, nesse momento, é um papel primordial. A gente não pode abrir mão desse profissional hoje. Os recursos para checagem ou até mesmo para administrar ou punição de uma fake news ainda são muito pequenos diante do dano, ou seja, a gente viveu agora um período eleitoral marcado por várias notícias falsas. A Justiça Eleitoral teve dificuldade nesse combate da fake news? Olha, eu não sei de que forma a Justiça Eleitoral está olhando internamente para isso. Quer dizer, eu não acompanhei o trabalho interno da Justiça Federal, mas não é fácil, isso eu posso te dizer. Não é tão simples assim você combater esse mal, né? Monitorar isso tudo. Monitorar é possível, mas até certo ponto, mas não sei se você consegue, dependendo de como a coisa foi estruturada, se você consegue chegar em quem faz, né? Pelo esquema como as redes funcionam, como as pessoas se cadastram nas redes, pelo uso de robôs, tem uma série de perfis falsos, então tem uma série de coisas difíceis. Não é impossível, isso não é impossível chegar a quem faz, mas é difícil. E as pessoas contam com isso, e com o volume que cada vez é maior e cada vez é mais difícil você combater. Vamos então orientar o nosso público em relação da estratégia de como que a gente consegue se proteger da fake news, porque também é um crime passar uma notícia errada. Eu acho que a primeira coisa por mais que a notícia te agrade, olhe e veja qual é o veículo que está colocando aquela notícia no ar. Segundo lugar, verifique a data da notícia. Muita notícia é antiga e colocada dentro de um novo período, ela muda de significado. Verifique quem é o jornalista que assina a matéria, quando é uma matéria de jornal, principalmente, né? Por exemplo, a gente vê algum assunto, vai lá e dá um Google para tentar ver se é uma fonte certa, é isso na prática? Porque quando uma notícia é muito séria, quando é um caso muito crítico, com certeza ela saiu em outros veículos. Então, verifica no Google se a notícia apareceu em mais algum lugar. Isso é muito fácil de fazer. A segunda quem é o jornalista que está assinando aqui? Qual é o veículo e quem é o jornalista? Ele existe? Também você pode dar um Google e procurar para ver se essa pessoa existe. Um jornalista de um bom veículo, ele é facilmente encontrado. Outra coisa, tem gíria, tem erro de português, jornalista bom não escreve dessa forma, então eu já desconfio. É porque normalmente até mesmo o logotipo de uma empresa de jornalismo, de comunicação, é meio que copiado, né? Então, assim, para o grande público, tá lá, a sigla ele vai confiar. Teoricamente não deveria, mas ele vai confiar na prática. E muito comum. Isso é muito comum, né? Muito comum. Visualmente parece. Parece igual e não é. Mas esse ainda é o mais difícil de você olhar, porque tem questões técnicas que permitem você descobrir de onde vem aquela URL que a gente diz, né, o nome. A pessoa não olha aquilo, na verdade. Ela mal lê o título da notícia. Na verdade, a grande maioria... O corpo da notícia ela nem checa. Não, ela vai e entrega... Existe essa necessidade de ser o mais rápido na divulgação de uma notícia? Ou seja, eu quero divulgar para os meus amigos e aí eu caio no erro. Não tem essa capacidade de checar? Não tem a capacidade de checar e está naquele momento querendo desabafar, sabe? Assim, e aí, deixa eu logo colocar isso porque eu quero que todo mundo veja o que eu estou vendo. Agora, Norma, é muito importante que as pessoas saibam que quem cria notícia falsa comete um erro e quem também encaminha também está cometendo esse erro, né? Porque aqui, nesse momento, a gente está olhando para a notícia política, né? Então a gente acha que não está cometendo um erro tão grande. Mas a fake news não é só nesse sentido. Justamente. Né? Existem fake news que afetam a vida das pessoas. Nós tivemos um caso há poucos anos atrás aí, daquela moça no Guarujá, que foi a foto, um retrato falado parecido com o dela, de que fazia magia negra e matava crianças, e os vizinhos espancaram ela até a morte. Quer dizer, ou seja, é um por risco causa muito grande. Né? Norma, muito obrigado pela sua participação. E ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.